Então hoje, já está aí, né, Mateus 5, vamos por enquanto do 1 ao 12. A outra vez quando eu falei em Mateus 6, eu falei que o Senhor Jesus, né, deixou então todas essas instruções, orientações para nós seguirmos até os dias atuais, que são o verdadeiro exemplo de cristão, a verdadeira forma como Ele quer que a gente viva, como Ele quer que a gente proceda aqui nessa terra também, né, como crentes, como cristãos, como aqueles que verdadeiramente querem a presença de Deus na nossa vida. Então Ele deixou toda a instrução. As primeiras foram essas então, lá no início do Sermão do Monte, quando Ele começa a falar com os discípulos. Ele vem instruindo sobre as bem-aventuranças, que é o quê? A felicidade, a verdadeira felicidade, bem-aventurança, muito feliz. Né? Então ele dá aqui que do 1 ao 12 é praticamente o segredo da felicidade. Verdadeira felicidade, né? Quer ser feliz? Olha o padrão que o Senhor Jesus deixou então pra gente. É ser como? Sobre todos esses tópicos aqui que a gente acabou de ler, né? Humilde de coração, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, aos perseguidos por causa da justiça e bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, sofrerem perseguições de justiça por causa do Senhor Jesus. Então ele vem e diz que serão felizes essas pessoas que assim viverem de tal forma aqui nessa terra. Olha só, como o Senhor abençoe tudo. Então aqui realmente é um segredo para a felicidade nossa como crente, como cristão. E isso não quer dizer que felicidade aos olhos do mundo, porque a felicidade para o crente, até a própria morte, é felicidade porque você vai estar encontrando com o teu Pai, né? Com o teu Senhor, com Deus. Então para o crente nem a morte é algo ruim, é algo bom, né? Para o crente que vai para onde o Senhor está. A felicidade para nós é um pouco diferente da felicidade para o mundo, que é algo só passageiro, banal, algo ali externo, algo temporário, algo que estão vivendo ali no momento. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade. Humilde de espírito, ele fala aqui. Quando falamos em humildade de espírito, na maioria das vezes as pessoas pensam logo que está se tratando da área financeira, que está tratando de dinheiro, de pessoas pobres, que tem que ser pobres, tem muitas até que acreditam que tem que ser pobre, que ninguém pode ter nada na vida, senão não vai para Deus, não vai ter salvação. Isso não tem nada a ver, não é isso que o Senhor Jesus quis dizer. Isso é algo muito interno, muito interior, muito de dentro para fora, né? Não ao contrário, não de aparências, é algo realmente de coração, que Deus está tratando, que está falando. Então, verdadeiramente sermos humildes de espírito é chegarmos diante de Deus sem toda vaidade, sem toda arrogância, sem méritos, sem exigências, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que somente o Senhor é merecedor de toda honra e glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Parece ser muito vago estar falando isso, só que nos dias atuais a gente percebe como o homem se exaltece, como se envaidece, né, em todas as áreas. Então é importante a gente estar sempre lembrando disso, porque normalmente o homem quer ser aplaudido, quer ser visto, quer ser reconhecido. Só que quando nós passamos a nossa vida para este mundo que nós levamos, nós tiramos de certa forma a glória que era para ser de Deus, para ser para nós mesmos, nós aceitamos. Então isso vai trazendo consequências, devagarzinho, trazendo situações ruins na nossa vida que pode futuramente nos prejudicar. Então nós estamos deixando de ser ali bem-aventurado, porque não estamos sabendo agir com humildade. Essa humildade que o Senhor Jesus fala, né? Humildade de reconhecer a soberania de Deus, de reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que necessitamos melhorar a nossa vida dia por dia para com Deus. Como assim? Nos arrependendo de todo o pecado, de todo o erro, de tudo aquilo que nós cometemos todos os dias, porque todos os dias a gente erra, não tem como, não tem ninguém perfeito. Então a gente tem que reconhecer isso, né? E com humildade, e não só por falar, eu vim aqui e falar assim, eu sou humilde, né, tal. Não, é reconhecer realmente, né, que eu sou falha, eu sou pecadora e eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão de Deus todos os dias e reconhecer mesmo, e pedir perdão e mudar de vida e entender, né, o senhorio de Deus, o poderio de Deus na minha vida, que Ele é soberano, que Ele tem que verdadeiramente reinar na minha vida. Eu só reconheço isso com humildade, porque se eu não tiver humildade, eu não aceito. Por exemplo, agora vamos para os exemplos para a gente tentar compreender mais facilmente. Se eu estou passando por alguma situação, falha de erro mesmo, não tem como fugir disso. Eu quero mudar porque alguma coisa ali está me beneficiando, está me trazendo algum benefício, alguma situação que para mim é bom, por mais que seja errado. Eu sei que aquilo ali, se eu abrir mão daquilo ali, vai me trazer algo de ruim na minha vida. Isso é o quê? Falta de humildade. Por quê? Porque se eu tenho humildade, eu sei que se eu continuar daquela forma, eu vou merecer, eu vou sofrer, eu vou ficar sem Deus no futuro. Então, com humildade, eu reconheço e mudo, por mais que eu vou sofrer as consequências. Então, isso é a humildade de espírito. Eu sei que eu vou sofrer as consequências por aquilo que eu vou abrir mão, por aquilo que eu vou mudar na minha vida, mas eu vou fazer, porque
porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida, no geral, na vida das pessoas, na vida do crente, para ele ter a sua vida transformada, para ele saber se realmente humilde de espírito e aceitar a mudança. Porque a gente só aceita a mudança se realmente a gente for humilde de espírito para aceitar. Eu aceito, porque eu aceitei o Espírito Santo trabalhar na minha vida, então eu vou mudar aquela direção, por mais que eu vou sofrer as consequências do problema, que eu estou saindo, que eu estou mudando, que eu estou tomando outro rumo, eu vou sofrer as consequências, mas eu vou, porque é assim que eu vou estar mais próximo de Deus, por mais que eu vou sofrer as consequências. Então a gente tem, independente, eu não vou estar citando, né, itens por itens, eu estou abordando no geral, não tem como a gente estar entrando em detalhe na vida de cada pessoa, eu vou abordar no geral para tentar entender. Então essa questão de humildade é algo muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então nós já entendemos que não tem nada a ver com dinheiro, com questão financeira, é algo muito íntimo, muito pessoal, muito individual da pessoa com Deus, não é algo só para ser mostrado, para falar, é algo que se vive dia após dia. E o principal é reconhecimento, arrependimento, é perdão, é liberar perdão, é pedir perdão a Deus, pedir perdão a seja quem for, que se for necessário, e mudar de vida. Porque todos nós queremos o reino de Deus, todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos estar com o Senhor na glória. Aqui ele fala, os bem-aventurados humildes, serão felizes os humildes, pessoas que assim sabem proceder. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, dessas pessoas, essas pessoas que são assim, que conseguem ser assim, viver dessa forma e ser dessa forma verdadeiramente. Não vai se mostrar não de aparência, como eu já disse, nada a ver com a forma como você se veste, com a forma como você vive, com a forma como você ganha o seu dinheiro, o seu salário, não tem nada a ver com isso, é algo mesmo muito de dentro para fora, muito pessoal mesmo, entre você e Deus. E Deus conhece o nosso coração e sabe, né, de todas as coisas, então a gente não engana Deus, né? A gente pode enganar um homem, mas a Deus nunca vamos enganar, não tem como, nem enganar e se esconder dele em lugar nenhum, ele tudo vê, ele tudo sabe, nosso pensamento, até aquilo que às vezes, pra que eu pensei isso? Nem queria pensar, mas ele também viu aquilo que a gente nem queria pensar, mas pensou, né? Então Deus sabe ver todas as coisas. Então, vamos orar ao Senhor, pedir para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus nos guie a ser assim como Ele quer. A ter essa humildade de espírito para a gente reconhecer a soberania dEle na nossa vida, reconhecer o senhorio dEle, reconhecer que eu necessito de mudança todos os dias, que eu necessito verdadeiramente mudar a minha vida para a glória de Deus, porque tudo tem que ser para a glória de Deus, né? Não adianta eu querer fazer as coisas só para mim mesmo, tem que ser, a gente tem que ter isso na nossa mente, que tem que ser para a glória de Deus. Ser humilde de espírito, eu estou lendo uma anotação que eu fiz aqui, é reconhecer a nossa total dependência de Deus, não é ter méritos, algo que vamos fazer só para receber aplausos e reconhecimento, não é ter méritos, né? E isso a gente só consegue pela misericórdia de Deus também, como eu já falei, pedir uma orientação do Espírito Santo vai nos levar a sabermos verdadeiramente ser assim, humilde como Ele quer. Porque o próprio Senhor Jesus foi assim. Vamos ver o exemplo dele. Mesmo sendo Deus, veio aqui nessa terra, se humilhou, tudo por amor a nós. Então Ele é o verdadeiro exemplo de humildade, quem a gente deve seguir como verdadeiro exemplo de humildade, né? É muito fácil, só a gente ver então o exemplo dele, o que Ele deixou pra gente, como que Ele procedeu aqui, como a forma como Ele esteve, como Ele viveu. Procurava todas as pessoas, ia atrás de todas as pessoas, não fazia acepção de pessoas, né? Todos os lugares ele ia, algumas vezes chamaram a atenção dele, mas como que ele está com esses pecadores? Ele não sabe que essas pessoas são assim, se as pessoas vivem dessa forma. E o Senhor com toda a humildade, mas é justamente para essas pessoas que eu vim, né? Justamente para esse tipo de povo, para salvar esses que estão perdidos, porque quem já se acha que já está salvo, já tem tudo do bom e do melhor, já tem Deus e vive de qualquer forma e nunca muda e não reconhece o erro, então não precisa de Deus, Deus está longe, distante desse tipo de situações, desse tipo de pessoas. Então vamos vigiar e tomar muito cuidado para a gente não cair nesse erro, porque é uma das coisas mais fáceis, né? Achar, eu já estou lá, eu já tenho tudo, já sou demais, eu já prosperei, a minha igreja é a mega igreja, a melhor de todas, né? Está lotada, cheia de gente. A questão financeira está lá em cima, a vaidade também está lá em cima e a humildade também já pelo esgoto. Vamos tomar muito cuidado, porque isso é muito fácil tomar de conta da gente, né? Como eu falei lá no estudo do 6, se está tudo muito bem, sem prova nenhuma, sem luta nenhuma, tome cuidado, vigie, porque provavelmente, né, o inimigo também não está lhe fazendo nadinha, então por isso que está tudo muito lindo. Porque se quanto mais próximo nós estivermos de Deus, Ele vai atormentar, Ele vai atentar as pessoas aqui nessa terra, aqueles que querem verdadeiramente ter compromisso com Deus. Então, não desanime, irmãos, igreja, você está passando por luta, por provação, se está difícil, não desanime não, tenha humildade, né? Peça direção ao Senhor, sabedoria, ore ao Senhor. E é assim que a gente vai vencendo as lutas e as dificuldades, não tem como, né? É com humildade mesmo e reconhecer
estar no controle de Deus. E se eu estou com Cristo, eu vou vencer. Eu vou vencer. Mesmo que venha a morte, eu vou vencer com Cristo, né? Porque vai ser salva para a glória de Deus, vai estar com o Senhor. Então, é oração e humildade, reconhecer os pecados, mudar de vida. Nós temos que mudar, temos que pedir perdão para o Senhor todos os dias, reconhecer a soberania de Deus, nunca achar, eu que fiz, eu que ganhei, eu que conquistei, eu que fiz crescer, eu que... Nada, não é nós, tudo é Deus que faz, né? Tudo, o de bom que acontece na nossa vida, tudo próprio de Deus, normalmente, do crente, daquele que está esperando em oração e confiando. Também situações possam surgir que vai te tirar da presença de Deus, que aí não é Ele, porque Ele não vai pôr nada na nossa vida que pareça bênção para nós, que vai nos tirar da presença dEle, né? Então vamos vigiar em relação a isso também. E como que eu reconheço? Se eu recebi algo de muito bom na minha vida, como que eu reconheço se aquilo é de Deus ou não? Se começar a me tirar da presença de Deus, não é de Deus. E com humildade eu me livro daquilo. Se eu não tiver humildade, não. Eu vou e continuo, porque o negócio é muito bom, né? Aí, falta de humildade, aí não sabe, não reconhece. E aí vai indo naquele erro, quando eu ver, já está completamente fora da presença do Senhor. 4 já. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que choro é este? Não é todo choro, né? Porque as pessoas choram por tudo, né? Qualquer coisa eu estou chorando normalmente. Não é todo tipo de choro. Esse choro que o Senhor Jesus fala, então, é algo, olha, novamente relacionado com a humildade. Algo muito espontâneo, natural, produzido pela convicção do pecado. É aquele choro da alma que dói a tua alma porque cometeu alguma coisa de errado. E aquilo vai te machucar, e aquilo você vai chorar mesmo, teu coração sangra e você chora. E quem que vai te consolar? O Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Consolador. Aí sim, Ele entra e consola. Muitas das vezes, quando essas situações, não sei se vocês já passaram, mas quando essas situações acontecem, a gente fala do nada porque é uma coisa comum da gente falar, né? Mas a gente sente aquele consolo na nossa alma, né? Não precisa nem de uma palavra de uma pessoa ou alguém tal, não. Aquele choro porque eu fiz isso de errado. Senhor, eu me arrependo, me perdoe. E a gente começa com aquele choro realmente do coração de arrependimento produzido por aquilo. Eu pequei contra ti, eu não quero isso, eu me arrependo. E aquele choro, então, verdadeiro, ele vai sendo consolado e a nossa alma restaurada, porque ali é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando, né, e transformando aquela situação. Não sei se vocês já conseguiram passar, já passaram por isso alguma vez na vida. Eu já passei muito, direto. Me arrependendo por alguma coisa e o Senhor vem consolar a gente, né? Porque esse tipo, ele está falando desse tipo de choro aqui. Bem-aventurado esses que choram. Choram por quê? Porque cometeu uma coisa errada. Eu estou errando, eu tenho que mudar, eu falo, Senhor, e aquele choro de quebrantamento, de querer mudança, de querer transformação. Então o Espírito Santo entra em providência, porque o meu coração está aberto para receber Ele, para Ele transformar a minha vida. Então ele está falando aqui desse tipo de choro, não qualquer choro, né? Normal, claro. Então, em relação a isso que ele estava falando aqui no 4. Ao 5. Bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Maior exemplo de mansidão, maior exemplo de humildade, o Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. É o Senhor Jesus. Ele mesmo fala. Ele é o nosso maior exemplo. E por que a mansidão? Qual a necessidade da mansidão na vida do crente, na vida, né, nossa, na vida do cristão? Todos nós, crentes, como aceitamos Jesus, nós precisamos ter a nossa vida transformada para a glória de Deus. E essa é uma das situações que necessita de acontecer também. Aliás, isso é um dos frutos do Espírito, né? A mansidão do Espírito Santo. Então, mais uma prova de que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos. Mais uma prova que nós temos é a questão da mansidão na nossa vida, né? Não nada ao contrário disso. Então, um dos frutos do Espírito é a mansidão. Para vocês, o que é uma pessoa mansa? Se vocês verem assim, né? É aquela pessoa que está sempre agitada, está sempre tal. É claro, uma coisa também pode estar muito relacionada com a outra, porque isso mais de dentro para fora, normalmente. Todos os itens históricos aqui que eu vou falar é tudo relacionado no interior da pessoa, né? Claro que todo mundo tem suas características, seu jeito de ser, e isso não quer dizer que não seja manso, porque a mansidão também não é só algo de aparência. Olha, uma pessoa pode aparecer que é uma pessoa mansa, mas por dentro, na verdade, não é. É uma ferinha, né? Pode ser uma ferinha lá escondida, mas né? Por fora a aparência de que é manso, mas não é também. Então, novamente, é algo interior, algo totalmente interno, né? O resultado da operação da graça de Deus em nós, a transformação, a mudança. O Espírito Santo entra, vai transformando, a pessoa vai se tornando uma pessoa humilde de coração, ela se arrepende pelos pecados, ela se torna uma pessoa mais mansa, né? Então, o Espírito Santo vai trabalhando na vida do crente, na vida do cristão, na nossa vida, para isso acontecer. Por quê? Porque o Senhor Jesus fala que serão felizes vivendo dessa forma.
Então, se ele diz, é assim que a gente tem que procurar ser, viver dessa forma, de mansidão. Quando a gente pega para analisar as mensagens do Senhor Jesus, os ensinos que ele passava lá para os discípulos, a gente consegue ver que era numa calma, numa tranquilidade, numa mansidão, num amor tão grande. Igual, às vezes, eu gosto muito de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, e ouvindo ele, dá vontade de ouvir mais e mais e mais, e aquilo, nossa, fica na gente assim, algo muito bom, né? E ele traz uma palavra com tanta calma, com tanta tranquilidade, com tanto amor, com tanta reverência, tudo dentro da palavra, não fica falando só dele mesmo, não fica falando só de coisas que não tem nada a ver, ele fala só que é algo tão bom. E eu vejo o Senhor Jesus nisso também, quando eu volto aqui para a palavra de Deus, quando eu venho ouvir as instruções do Senhor Jesus, né? A forma como ele esteve aqui foi de uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, trazia a mensagem dele assim, tranquilamente, conversando com as pessoas, orientando. Aqui fala, ele se assentou ali, todas as pessoas ao lado dele começou a falar. Então, de forma mansa, de forma tranquila. A única vez que eu consigo ver o Senhor Jesus mesmo bravo, falando assim, mesmo alterado, irritado, foi quando ele entrou no templo e tinha vários mercadores lá, comerciantes, vendendo coisas lá, vendendo produto, e aí sim eu consigo ver ele bravo, igual alguns pregadores que eu vejo por aí, que levam a palavra que dá até medo, parece umas feras. Assim, eu vejo o Senhor Jesus muito bravo, né? Porque o que eu estou fazendo na casa do meu pai, era povo de ladrões e tal, e derrubou tudo aquilo. Então naquele dia realmente ele estava bravo, ele ficou irado naquele dia. Mas as outras instruções, quando a gente busca aqui para ver as orientações, numa tranquilidade. Então a gente tem que seguir o exemplo dele. Não adianta nós, homens, né, no geral, humanidade geral, não estou falando nada em específico para ninguém. No geral, nós aceitamos e gostamos e colocamos uma tradição e uma cultura no meio gospel evangélico de pregações com alterações exageradas, com muita gritaria, com muito barulho, com muito escândalo, mas isso não procede da Bíblia. Não existe isso na Bíblia. A gente não consegue perceber. Isso foi nós, homens, humanos, que aceitamos isso e gostamos. E achamos que isso é sinal de poder, porque nós não aceitamos alguém vir aqui na frente ler o que está aqui na Bíblia. Esses dias eu li uma passagem bíblica, acho que foi, não sei se foi Salmos ou Provérbios, não sei, uma passagem tão linda que eu falei assim, gente, autoexplicativo. Tipo, eu vim aqui, eu li a palavra, eu falei assim, autoexplicativo. Deus falou conosco, fala porque é a palavra de Deus. Mas a maioria de nós fica, nossa, só isso? Agora se vir uma pessoa aqui, né, ficar com aquela barulheira toda, aquele escândalo todo, e nossa, que poder, aí você tem que poder, né? Às vezes leu só um versículo da Bíblia, e aí que poder, contou a história do fulano de tal, da igreja tal, contou a história do país tal, contou a história do mundo inteiro, e leu só um versículo. E aí a pessoa já, que muito abençoada, que palavra abençoada, porque a pessoa só fez aquele maior escândalo aqui na frente, porque nós aceitamos isso e achamos que isso é poder de Deus. Enquanto se a gente ler um capítulo aqui inteiro, isso daqui é o poder, porque quanto mais a gente nos enche dessa palavra, mais a gente vai ser liberto, vai ser transformado para a glória de Deus, porque é isso daqui que transforma. Se eu aceitar que ela entra na minha vida, né? Porque como eu falei também no capítulo 6, tudo aquilo que eu estou vendo, que eu estou aceitando, que está entrando na minha vida, é aquilo que vai me transformando, que vai trabalhando em mim e que eu vou virando aquela pessoa. Eu vou me transformando naquilo. Então, quanto mais eu tenho uma palavra de Deus, mais eu me encho dela, mais eu aceito. Porque uma coisa eu leio e li porque li. Outra coisa eu leio e eu aceito. Voltando a respeito do que eu falei, Senhor Jesus que veio totalmente manso e humilde. O povo esperava um Messias diferente e Jesus veio manso e completamente humilde. Por isso que ele foi rejeitado. Claro que isso tudo teria que acontecer, porque ele teria que pagar o preço, morrer na cruz para nos salvar, nos dar o direito de salvação. Mas eles não esperavam o Messias daquela forma, esperavam algo que ia vir ali, que ia reinar, que ia derrotar aquele governo, que ia transformar aquele governo, né? Talvez ali com espada, com força, eles esperavam era isso. E o Senhor Jesus veio todo humilde, lavando os pés dos discípulos, estando em locais que os grandiosos não iriam, os religiosos não iriam. O Senhor Jesus veio dessa forma, completamente humilde, completamente manso. Foram lá, impôs que ele tinha que pagar imposto. Pedro, toda sobraveza, seu nervosismo, não queria. E o que faz? O Senhor Jesus paga. Paga, né? Foi lá e pagou seu imposto. O Senhor Jesus também. Então, toda humildade, né? Fazendo tudo aquilo, ele sendo Deus. Então, foi um exemplo de humildade, né? Para nós, de mansidão.
é o Senhor Jesus. Ser manso também não é ser conivente, não é ficar em cima do muro, não é tentar agradar a todos, não é ser neutro, não é apenas aparência. Então, temos que estar atento a isso, porque senão vamos pensar, eu quero ser manso, então eu vou ser dessa forma também, né? Não entro em nenhum problema, nenhum conflito, não tento resolver nada, cada um faz o que quiser, vive da forma que quiser, porque eu sou manso, eu sou quietinho, eu não faço nada. Mas também não é ser isso, né? Tem que impor tudo conforme a verdade, conforme o que é certo e conforme a palavra de Deus, né? Não é tentar, porque eu tenho que agradar todo mundo tem que ver que eu sou mansinho, aí eu não vou falar tal coisa, eu não vou chegar ali e receber a oportunidade para falar isso, porque né, as pessoas não vão gostar de mim, né? Não vão aceitar. Mas não, tem que ser diferente, tem que saber conciliar tudo, as duas coisas, né? Então, não tem como, eu vou ser neutro em tudo, porque eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa humilde, eu não quero me envolver em nada disso. Então, você neutro em tudo também não pode, porque senão acaba entrando no erro e no pecado, porque se aceitarmos tudo que está acontecendo de errado, que tipo de erro, por queremos ser assim e não agir de forma diferente, porque se a gente interferir, tentar agir de forma diferente, nós vamos estar ajudando as outras pessoas também. Então, não é sinal de mansidão, qualquer tipo desse pensamento, desse sentimento. Então, novamente, é uma atitude interior da alma, uma operação, novamente, eu digo para vocês, a operação da graça de Deus em nós. Transformação que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida se nós deixar. Porque Deus pode todas as coisas, faz todas as coisas do jeito que Ele quiser e como Ele quer, mas nós temos que deixar. Deus é educado, o Senhor é educado, né? Ele pede permissão. Ele só entra na nossa vida se nós deixarmos. Ao contrário do diabo, porque ele invade mesmo, né? Ele sabe de uma brechinha dele, ele invade, toma conta e faz o que quer. Mas Deus, com toda mansidão, humildade, Ele pede, né? Ele quer que nós aceitamos, que nós oramos a Ele, pedindo para Ele transformar a nossa vida, pedindo para Ele trabalhar na nossa vida. Então, é assim com Deus. E aí, o Espírito Santo vai trabalhando e vai produzir todas essas coisas, humildade, mansidão na nossa vida, transformação de vida, reconhecimento do pecado, mudança, transformação. Não adianta só reconhecer, perdão e continuar no outro dia. Aí eu de novo perdi perdão, me perdoe, eu pequei, tá no outro dia, estou fazendo a mesma coisa. Tem que haver arrependimento e mudança de vida. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que fome e que sede é essa? Que justiça é essa? Hoje em dia é muito fácil entendermos essa questão, já que tudo parece que está totalmente ao contrário. Valores investidos, completamente investido, transformado, mudado, completamente. Né? Desde o início que isso já está sendo trabalhado aos pouquinhos, mas hoje em dia está pior do que nunca. É pior do que nunca. Se eu quero viver de uma forma certa, fazer as coisas de uma forma certa, é errado no mundo me ver como, no geral, né? Ver aquela pessoa que está tentando fazer isso, ela está agindo errado, ela não está agindo corretamente, está fora dos padrões do mundo. Então é como se aquilo, se a pessoa vivesse daquela forma, fosse errada, mesmo se ela estiver certa para Deus, certa na Bíblia. Para o mundo, para a maioria das pessoas, ela está vivendo de uma forma errada porque não está se enquadrando, não está se encaixando aqui. Então ele fala: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que não vão se corromper, que não vão aceitar, que não vão de forma alguma, né? Que aquele desejo de justiça, tem que ser feita justiça, tem que mudar essas coisas, não pode, eu não vou aceitar. Tudo está piorando a cada dia mais, e quanto mais aproxima a volta de Jesus, mais escândalos acontecem. E isso, igreja, eu não estou falando aqui do mundo, eu estou falando no meio de nós mesmos, evangélicos. Mais situações estranhas acontecem, mais injustiças acontecem em todo lugar, em todo mundo, isso está acontecendo. Eu vou entrar num assunto aqui muito delicado, mas que é a realidade. Realidade mesmo. Nós vemos templos luxuosos, denominações com templos grandiosos, coisas incríveis que parecem palácios, mas aí os membros daquelas igrejas, daquelas congregações, pessoas passando fome, pessoas doentes, pessoas necessitadas, e líderes religiosos dessas igrejas ricos, cada vez mais ricos. Isso é uma injustiça. É uma injustiça por quê? Não é injustiça porque a pessoa ganhou tudo e tem tudo, não. É injustiça porque aqueles que estão sob a liderança daquela pessoa estão sofrendo, estão padecendo, né? Pessoas ali dentro necessitadas e muita gente sofrendo mesmo. E quem fundou aquilo tudo, quem organizou aquilo tudo desde o início, não está vendo o que está acontecendo, ou então está vendo e faz pouco caso, não se importa porque está tudo bem com ela. Isso é uma injustiça. É uma injustiça muito grande. Eu falo isso porque eu sei de situações que aconteceram lá no Brasil, situações que a gente conhece lá do Brasil, que aconteceu e que vem acontecendo, né, normalmente, sempre acontecendo. Então, além de outras coisas, isso é uma coisa, né, muitas outras acontecem, muitas outras injustiças,
Mas o quê? Eu vou aceitar? Não vou aceitar. Pode ser o rei gospel, pode ser o príncipe gospel. Eu não aceito, porque não está aqui na Bíblia dizendo que tem que proceder dessa forma. Jesus era a pessoa mais humilde de todos eles ali. Os seguidores do Senhor Jesus eram os mais humildes, eram os galileus. Os galileus eram as pessoas consideradas mais pobres, assim, mais humildes de toda a região. Ele não foi naqueles sacerdotes, naqueles fariseus, naquele povo que já tinha uma vida bem estruturada financeiramente e já tinha de tudo algo. Eles eram os líderes religiosos. Ele não foi naqueles povos lá. Ele foi nos mais humildes, procurando os pescadores, aqueles que estavam ali batalhando tanto no dia para ganhar o seu pão, para sobreviver. E foram essas pessoas. E em nenhuma forma vai levar a palavra, cobra por isso, vai levar o evangelho, a mensagem de salvação, as boas novas, se enriqueça por isso. A gente não vê isso em lugar nenhum, Senhor Jesus, orientando alguém a fazer isso, né? E quando a gente para analisar tempos tão luxuosos, coisas grandiosas mesmo que tem por aí, e quando a gente percebe o quanto de gente que tem sofrendo mesmo nesse meio, é uma injustiça muito grande. Não parece que Deus está presente ali, porque se Deus tivesse, essas pessoas estariam vendo o que eles estão padecendo ali dentro. É muita gente sofrendo, muita gente padecendo. Não só necessidade materiais, mas também espiritual. Por que não conseguimos ajudar as pessoas? Tem algo de errado que precisa ser mudado, precisa de mudança, precisamos de mudança no geral. Não é a crítica aqui para nenhuma placa no estabelecimento, é algo no geral, aqui que isso está no meu coração já há muito tempo, e eu não me conformo, não aceito, e aí o Senhor Jesus vem e fala que muitos mesmo, a gente vê por aí, tem muitas pessoas que estão nessa mesma situação, nesse sentimento de que alguma coisa tem que ser feita. Aliás, a gente sabe o que Deus vai fazer, né? Que todo mundo vai prestar conta perante o Senhor, todo mundo vai estar presente em algo com o Senhor. Acredito que vamos ter muita surpresa ali naquele dia, muita surpresa. Coisas que nunca nem passaram pela nossa cabeça. Não é à toa que tem um capítulo, um versículo aqui na Bíblia, agora eu não vou lembrar. Eu trabalhei tanto esses dias que minha cabeça não está muito boa. Eu estou aqui mesmo pela misericórdia de Deus. Passei 5 dias trabalhando, valendo por 2 meses de trabalho, trabalhei em 5 dias. Mas enfim, não vou me lembrar. Que ele fala assim, naqueles dias muitos chegarão, falando, Senhor, em teu nome, nós fizemos isso, profetizamos, nós fizemos tanta coisa, curamos e tal, e o Senhor vai falar, afastai-vos de mim, não vos conheço. Olha só. Então, para a gente refletir, a gente tem que voltar para o Evangelho do Senhor Jesus, tem que analisar bem isso daqui, porque existe algo de muito errado que está acontecendo no nosso meio evangélico. E como que eu reconheço isso? É com humildade, não tem como. Se eu não tiver humildade, eu nunca vou reconhecer. Tá tudo bem e vai continuar bem, né? Se eu tô ali toda orgulhosa, cheia de soberba, de arrogância, de querer ganhar mais e tal, com falta de humildade, eu nunca vou reconhecer que precisa de mudança, precisa algo ser transformado. Gente, eu tô falando no geral, no nosso meio geral, tudo. Meio evangélico, né? Não vou nem... Aqui nós não estamos tratando do mundo, nós estamos tratando de nós mesmos, né? Porque nem adianta tocar lá no mundo. Então, tenham sempre sede de justiça, sim. Não se corrompam, não aceite o que está errado. É errado mesmo, está na Bíblia, é errado e pronto, não adianta. Não adianta a gente tentar fugir disso. Achar que não, mas as coisas mudaram, a cultura mudou, a tradição mudou, as coisas não é assim. Ninguém vai gostar de mim se eu não agir assim, ninguém vai querer estar comigo, ninguém vai falar comigo, vou perder minhas amizades, né? Na igreja ninguém vai me falar, vai isolar. Continue, né? Na justiça, crendo que o Senhor vai ser justo com todos, o Senhor vai... Todos nós vamos comparecer perante o Senhor, Ele vai tratar com cada um de nós, com cada uma das pessoas, né? Claro, não julgar, não condenar, não criticar nada, mas não se corromper, não deixar, não, porque todo mundo está fazendo, mas não faça, né? Não faça aquilo porque todo mundo está fazendo e está dando certo. Não faça. Creia na palavra do Senhor, porque se ela está falando, então a gente tem que voltar para cá todos os dias, analisar e ver, procurar ver e fazer a mudança na nossa vida. 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vocês estão prestando atenção? Quais são as instruções? Tópicos tão simples, né? Humildade, o choro pelo pecado, a mansidão, fome e sede de justiça, misericordioso. Olha só, do que o Senhor estava tratando, né? Com eles, conosco. Olha o que ele estava tratando, essas coisas tão importantes que a gente deve ser, que a gente deve ter, que a gente deve, a forma como o verdadeiro crente tem que ser, misericordioso. Há muita falta de misericórdia hoje, viu? Que só a misericórdia de Deus para nos ajudar. Só a misericórdia de Deus. A misericórdia é realmente de você ver, compadecer e sofrer mais que ajudar. Não é só viu, sofreu, filmou, postou lá na rede social, ganhou um monte de like e tal, foi embora, não fez nada. E a pessoa lá morrendo. Né? Não, isso não é misericórdia, né? Misericórdia você sente, você sofre, você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa por aquilo. Então ele vem e diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia.
eles também vão alcançar a misericórdia de Deus. Nós também vamos alcançar a misericórdia de Deus se assim nós procedermos dessa forma também. Se nós formos dessa forma para com as outras pessoas, procurar ajudar, no geral, gente, aqui não é só no financeiro. Se houver necessidade, sim, no financeiro também, no espiritual. Então vamos orar, vamos ajudar de todas as formas que a gente puder, todos aqueles que estão precisando. Então vamos tratar de misericórdia para com as pessoas, porque nós também alcançaremos misericórdia da parte de Deus, e assim também a gente proceder. 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Será que os outros então não vão ver a Deus? Né? Os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Não deixar, como tudo já foi falado aqui, não deixar se corromper, não deixar entrar mágoas, entrar rancor, ódio então nem se fala, né? Não deixar entrar inveja, todas essas coisas, porque se eu for deixando tudo isso entrar na minha vida, isso vai para o meu coração, vai ficar no meu coração, na minha mente, e aquilo ali vai sendo trabalhado aos poucos pelo inimigo e pode ocasionar algo muito sério na nossa vida. Então tomamos muito cuidado com o nosso coração, para limparmos o nosso coração. Se for preciso para isso acontecer, ore, ore, ore a Deus. Chore, chore, chore até perder todas as lágrimas, mas chore para Deus, para ter realmente o coração limpo, né? Venha com a palavra para ver o que nós podemos fazer para nós guardarmos o nosso coração, termos o nosso coração limpo, não deixar ele se corromper. Não cuidar dele mesmo como se fosse um cristal, né? Como se fosse uma joia preciosa que não pode ser quebrada, não pode se corromper, porque senão disso daqui procede muita coisa, né? Entra muita coisa, ou sai muita coisa e procede muita coisa em relação ao que entra no nosso coração. Então devemos estar com o nosso coração limpo, né? Nossa vida limpa perante Deus, a nossa alma limpa perante Deus. E isso só acontece através do arrependimento, através do perdão, através da humildade, através da mansidão, através do trabalhar no Espírito Santo na nossa vida. Aqui fala que bem-aventurado será feliz, muito feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. Um coração limpo, né? Eu não vou ver a Deus se eu estiver com meu coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor. Alguém me feriu e aquilo está no meu coração, não sai. Não vamos nos enganar. A gente tem que dar um jeito nisso, porque a gente não vai ver a Deus com o coração desse jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a palavra está aqui dizendo, então nós temos que tomar cuidado. Se a gente partir de fidelidade com o nosso coração, com alguma coisa ali dentro que está errado, que não se consertou, que não mudou, nós não vamos ver a Deus. Está aqui na palavra do Senhor, né? Quem vai ver Deus é os limpos de coração. Então, nós devemos vigiar e pedir a misericórdia do Senhor para nos ajudar a ser da forma como Ele quer, seguir este padrão como Ele quer que nós seguimos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós falamos que somos filhos de Deus, todos nós queremos ser. Mas aqui está falando que os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Quem são esses? Aqueles que procuram a paz, que transmitem a paz, que levam a paz. Não é aquelas pessoas causadoras de confusão, de contritos, de conflitos, de brigas, de intriga. É o contrário, né? O que traz paz é o contrário de tudo isso. Tem que falar uma coisa ou outra para entender melhor, para saber que é o contrário de tudo isso. Então, se eu quero paz, se eu quero transmitir paz para as outras pessoas, se eu quero, né, onde eu for tem que ser aquela paz, então eu tenho que estar livre de todas essas situações, de todos esses conflitos que podem ocasionar problemas, que vai tirar a paz de todo mundo e a minha paz também. 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Também, igual lá no 3, que fala que os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Aqui também, os perseguidos por causa da justiça. Porque com humildade na minha vida, eu vou aceitar a perseguição que vier por causa de Cristo. Com humildade, porque se não tiver humildade, eu abro mão logo de tudo, eu largo de tudo. E se já está tendo problema, então o que eu quero saber com isso, né? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não fez? Por que Deus não transformou? Por que Deus não me livrou disso? Tanta perseguição, tanta luta, larga logo isso. Mas se eu tiver humildade, o Senhor sempre me ajudou, sempre me fortaleceu, e eu prosseguirei firme, nem que seja me arrastando eu vou até o fim. Mesmo com toda injustiça, com toda perseguição, com toda luta, eu não vou desanimar, eu vou prosseguir firme, com humildade. Perceberam aí? É os dois que falam a mesma coisa, com humildade, terá o reino de Deus. E os perseguidos, por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. O 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Novamente, tudo a ver, né? O 10. Então serão felizes viver dessa forma. O exemplo é todos os discípulos, do Senhor Jesus, os apóstolos.
Para quem mais perseguido e mais luta do que aquele povo passou, né? Então, mesmo assim, felizes, apanhava, feliz porque apanhou por causa que estava levando a mensagem do Senhor Jesus, olha só, né? Paulo lá em Silas saiu cantando e feliz, né? Passamos isso por causa do Senhor, por causa da mensagem, por causa do Evangelho, na maior felicidade do mundo. Hoje em dia, se alguém olhava feio para você ver se se veste diferente como um crente decente, quem está me olhando? Ah, não sei o que, já vou mudar, né? Já se sente mal, já tal, e já se revolta. Então, o povo apanhava, o povo sofria, e saía feliz da vida, foi pelo amor ao Senhor. Hoje em dia, coisas banais já nos entristecem, já nos magoam, já nos ferem. Ah, irmão falou mal de mim, ah, não deveria, já se entristece, já corrompe o coração já fica cheio de mágoa. Olha só a situação, a diferença. Vamos analisar a vida dos discípulos, né? Do Senhor Jesus, vamos voltar sempre para aqui, para a Bíblia e ver o que eles passaram, o que eu estou passando. Compara? Não compara, então prossiga firme e forte. Como eu disse, nem que seja se arrastando, mas prossiga com o Senhor Jesus. Está doente, passou por problema e situação, mas o Senhor vai contigo, não desanime, prossiga firme e forte, que vai vencer até a morte para o crente. É algo bom, não é algo ruim, porque ele vai se encontrar com o seu Deus. Amém? Concluir, o Senhor Jesus nos diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então ele já avisa, né? Se vocês agirem dessa forma, fiquem felizes, alegrem-se, porque assim aconteceu com os outros. Naquela época ele deu orientação para todos aqueles que aconteceu, e para hoje em dia nós temos os exemplos dos apóstolos, dos discípulos, todos eles, da igreja primitiva, de tudo que eles passaram. Então, não vamos nos abalar com qualquer coisa que aconteça. Simples coisa, nós já nos abalamos, já estamos querendo desistir. Então vamos lembrar do que aconteceu com eles e de tudo que o Senhor, com as orientações que o Senhor Jesus deixou, para nós não nos entristecer e para podermos prosseguir firme e forte com o Senhor e no caminho do Senhor, e até chegar no céu. Amém? Agradeço a oportunidade de Jesus.